Domingo passado à noite, nesse domingo pela manhã, nós falamos sobre a segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem foi muito longa. Ela abrangeu aí milhares de quilômetros, talvez 5.000 quilômetros, não tenho esses dados exatos, mas Paulo saiu da Síria. Da Síria ele entrou na Turquia, da Turquia ele atravessou para a Europa, da Europa ele chegou na Macedônia, em Filipos, de Filipos ele desceu para Tessalônica, de Tessalônica chegou em Corinto, de Corinto pegou o barco e retornou. Então mais ou menos 5 a 6.000 quilômetros, e a maior parte dessa viagem feita de pé, andando para um homem que já não era muito jovem. Então foi a mais robusta, mais longa e mais encorpada viagem de Paulo. Essa terceira viagem missionária, ela se limita praticamente à cidade de Éfeso. Ele gasta quase todo o seu tempo ali na cidade de Éfeso. É a cidade onde ele ficou mais tempo. Paulo não ficava muito tempo nas cidades. Ele ficava aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, plantava a igreja, estabelecia uma liderança, partia para outra cidade. As 2 cidades onde ele ficou mais tempo foi na cidade de Corinto, onde ele ficou 1 ano e 6 meses, 18 meses, e essa cidade de Éfeso que ele ficou 2 anos, né? Então foi onde ele ficou mais tempo. E encerrando a terceira viagem missionária, nós temos o relato aqui de Mileto. Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho,
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. 3 viagens missionárias. Essa é a última viagem missionária de Paulo, porque ele retorna para Cesareia, depois Antioquia, e vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso, naquele motim, aquele tumulto que os judeus causam ali em Jerusalém. Ele é preso, é levado para o forte, depois é levado para a capital da Palestina, que é Cesareia, fica ali preso por muito tempo, até o julgamento diante do rei Festo, quando os judeus vêm com um advogado de acusação, faz aquela acusação contra Paulo, mentirosa, e Paulo mesmo se defende, e o rei, querendo agradar aos judeus e querendo entregá-lo aos judeus, então Paulo diz: eu apelo para César. Conhecia o direito romano, conhecia o processo, e apelando para César como cidadão romano, então ele sairia debaixo daquela jurisdição e seria levado para Roma para julgamento. Então ele faz depois a sua viagem, não mais uma viagem missionária, mas como prisioneiro para Roma, e o livro de Atos dos Apóstolos encerra com a prisão de Paulo ali em Roma. Mas tem alguns pontos altos interessantes nessa terceira viagem missionária. A primeira, como estava lhes dizendo, o tempo que ele gastou na cidade de Éfeso. Eu li aqui, são 3 anos, né? Durante esses 3 anos, não deixei de vos anunciar coisa alguma. Então, passou todo esse tempo em Éfeso, e ele diz depois, numa das suas cartas, que em Éfeso ele lutou com feras. Então, a vida dele ali em Éfeso não foi muito fácil, apesar de que o ministério foi muito próspero. Conta-se aqui no livro de Atos mesmo, no capítulo 19, que quando Paulo estava em Éfeso, né, na escola de Tirano, discipulando, ensinando, e que o evangelho se espalhava através daquele centro para todas as regiões da Ásia, e Deus, através de Paulo, fazia coisas extraordinárias. O lenço de Paulo, o avental de Paulo era levado e colocado sobre enfermos, e as enfermidades eram curadas. O lenço de Paulo, o avental de Paulo, era colocado sobre pessoas doentes, pessoas endemoniadas, os espíritos malignos saíam, as pessoas eram curadas, e a palavra de Deus, ela progredia e prosperava naquela cidade. E o evangelho foi crescendo, e o evangelho foi combatendo aquela cultura, e a cultura do evangelho foi se estabelecendo, as pessoas foram se arrependendo, foram se voltando para Deus, e diz que num só dia eles ajuntaram uma quantidade enorme de livros de magia,
de mágicas, de adivinhações, de feitiçarias, e queimaram tudo aquilo em praça pública num montante de 500 mil denários, que era avaliado toda aquela tranqueira que foi queimada. Olha só, irmãos, o poder do Evangelho. Paulo chega naquela cidade e começa num trabalho muito simples, né, como o trabalho do fermento. Ele entra naquela sociedade e, a partir da pregação do Evangelho, o Evangelho começa a penetrar nas camadas ali daquela sociedade de Éfeso, e aquela cidade sofre uma transformação. O engano espiritual, o engano religioso, as trevas espirituais, o engano da magia, da idolatria, tudo aquilo começa a cair por terra a partir da pregação e do trabalho realizado por Paulo. É impressionante, irmãos. Um homem, como Tainara estava dizendo, cheio do Espírito Santo, comprometido com Deus, anunciando o verdadeiro Evangelho, vê grilhões sendo quebrados, barreiras sendo derrubadas e uma cidade sendo completamente transformada. Isso tem que mexer com a nossa cabeça, né? Nós já ouvimos tanto falar que Anápolis é a cidade mais evangélica do Brasil. Já ouviram isso? Que Anápolis é a cidade mais evangélica do Brasil. E por que essas coisas não acontecem aqui como aconteceram lá em Éfeso, né? Por que Anápolis, sendo a cidade mais evangélica do Brasil, tem um altíssimo índice de criminalidade? Por que nós temos uma quantidade enorme de prostituição, de drogas, crianças de rua? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Que não transforma. O evangelho que foi pregado em Éfeso transformou a vida daquela cidade. Aquela cidade foi transformada, irmãos. Aquela cidade, ela foi alcançada pela verdade de Deus. E aquilo causou um impacto na vida das pessoas, na vida da cidade toda. E as pessoas trouxeram os seus enganos, os seus adereços, os seus livros, as suas práticas religiosas enganosas e queimaram em praça pública. E o Evangelho teve um impacto tão grande naquela cidade que Éfeso era conhecida como a cidade guardiã de Diana. A Diana, deusa dos Efésios. E Demétrio, um ourives daquela cidade, que fazia imagens de Diana, juntamente com outros do mesmo ofício, se reuniram e disseram: se nós ficarmos aqui de braços cruzados, o nosso negócio vai à bancarrota. Essa pregação de Paulo, esse evangelho de Jesus Cristo, está libertando as pessoas da idolatria. Ninguém mais vai vir aqui para Éfeso. As pessoas não vão comprar mais os nichos, não vão comprar mais as imagens, não vão comprar mais os ídolos. E o nosso negócio vai quebrar. Religião e comércio não é uma coisa nova, não é, irmãos? Comércio atrelado à religião e à fé, como forma de espoliar os incautos, é uma coisa muito antiga. E se nós lermos aqui o capítulo 19, nós vamos perceber que o Demétrio, ele causa um tumulto na cidade inteira, gritando que grande era Diana, a deusa dos Efésios. Porque o Evangelho, ele libertou e estava libertando as pessoas do engano da idolatria. E o negócio deles ficou ameaçado. E foi um tumulto, prenderam irmãos,
queriam prender Paulo, os irmãos não deixaram Paulo ir naquela audiência, naquela assembleia, e ele sai dali e viaja e chega até essa região onde nós lemos aqui agora, capítulo 20, a partir do versículo 17, quando Paulo chega em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso até Mileto. Presbíteros de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros formavam a liderança da igreja. A liderança da igreja, nessa perspectiva neotestamentária, que nós chamamos de oficiais, de obreiros da igreja, era muito presente, está claro para nós, que aos presbíteros cabia a responsabilidade da liderança da igreja. Eles eram os líderes da igreja. A palavra presbítero é uma palavra grega que, traduzida para o português, quer dizer ancião. Não necessariamente uma pessoa velha, mas uma pessoa madura. Então, presbítero é sinônimo de ancião. E naquele tempo ainda neotestamentário, os presbíteros eram os responsáveis pelo pastoreio da igreja, eram responsáveis pela liderança da igreja, eram responsáveis pelo ensino, pelo cuidado, pelo governo, pela manutenção da ordem, da doutrina, do testemunho, da prática, da vida cristã como um todo. E são esses homens, esses líderes que Paulo manda chamar. É o final da sua última viagem missionária, é o final da sua terceira viagem missionária. Paulo manda chamá-los e lhes diz: vocês não vão mais ver o meu rosto. Vocês, com quem eu convivi, a quem anunciei o Evangelho, que os vi nascerem na graça de Deus, através do arrependimento e da fé em Jesus, que alcançaram essa posição de liderança, é a última vez que vocês estão vendo a minha face. Então, eu tenho que dizer algumas coisas para vocês, antes da minha partida. E Paulo começa, então, estabelecendo as bases do ministério, tomando a sua vida, tomando a sua prática como modelo e como referência. Ele começa pelo seu próprio testemunho. Vocês sabem muito bem como eu me conduzi desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ou seja, vocês conhecem o meu testemunho. Vocês conhecem a minha vida. Vocês sabem que desde o primeiro dia que eu entrei aqui, comecei a conviver com vocês, eu o fiz servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas diante das provações que me sobrevieram. Vocês são testemunhas de que eu vos anunciei todo o conselho de Deus. São testemunhas de que ninguém eu cobicei ouro, de ninguém cobicei prata, de ninguém cobicei dinheiro, de ninguém arranquei nenhum centavo sequer. E até para as minhas próprias necessidades e daqueles que estavam comigo, as minhas mãos proveram as minhas necessidades. Que testemunho, irmãos! O ministério cristão, ele tem que ser cercado dessa honra e dessa dignidade. Um presbítero de Deus, um ancião de Deus, um homem de Deus, um líder da igreja de Deus, tem que ter essa vida reta, esse bom testemunho, essa vida que é uma referência
da pessoa, do modelo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica claro aqui para nós, irmãos, que a igreja ela é muito mais do que uma instituição, do que uma organização civil. A igreja é muito mais do que uma associação civil sujeita ao Código Civil do nosso país. A igreja é o rebanho de Deus, é o povo de Deus, comprado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Enche-nos de temor e tremor quando nós olhamos aqui o testemunho do apóstolo Paulo. Vocês são testemunha. Desde o primeiro dia até esse momento que eu estou saindo daqui, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. A forma como eu cumpri o meu ministério, proclamar, ensinar, de casa em casa, publicamente, não deixando de vos ensinar e nem de vos anunciar todo o conselho de Deus. Um ministro de Deus, ele é ministro da palavra de Deus. Pastor, irmãos, não é gerente. Pastor não é gerente. Pastor não é psicólogo. Pastor não é engenheiro. Pastor não é youtuber. Pastor não é midiático. Pastor não é ator. Pastor é ministro da palavra de Deus. Deus vai cobrar dos seus ministros aquilo que eles ministram em relação à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é simples assim. Paulo está dizendo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que é bom que algumas coisas aconteçam na igreja para que fique revelado quem está de acordo com o propósito de Deus e quem não está. Ao mesmo tempo que esse período de eleição me traz tantas dores, também me traz a certeza e a convicção de que ele é muito propício para revelar quem serve a Deus com um coração humilde, como está dizendo o apóstolo Paulo, quem tem compromisso com Deus ou quem tem compromisso consigo mesmo. O cristão, ele é cidadão de dois reinos. Nós somos cidadãos brasileiros, não podemos nos omitir. Graças a Deus vivemos numa sociedade democrática, louvado seja Deus. Oremos para que continue assim, onde nós podemos participar, expressar, ter liberdade religiosa, ter liberdade de ideias. Isso é saudável, isso é uma bênção de Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, nós não podemos jamais nos esquecer, como disse aqui no outro dia de manhã, nós somos cidadão do reino de Deus, e a palavra de Deus diz, buscai as coisas lá do alto, onde Jesus está. Nós vivemos essa tensão. Ao mesmo tempo que eu sou um cidadão brasileiro, eu jamais posso me esquecer que eu sou um cidadão dos céus. E a minha cidadania dos céus, ela tem que sobressair. Porque se eu for um cidadão dos céus, um bom cidadão dos céus, eu serei com certeza um bom cidadão brasileiro.
e os líderes do povo de Deus, do rebanho de Deus, precisamos nos lembrar que nós somos ministros da palavra de Deus e que a bandeira que nós carregamos é a bandeira do Evangelho. Irmãos, essas sociedades tinham problemas econômicos, políticos, sociais, como sempre existiram e como sempre tem todo o tempo. Mas Paulo está dizendo: eu fui chamado por Deus para servir a Deus, para anunciar o Evangelho de Deus. E o que eu preguei para vocês todos os dias era o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Era o trabalho dele, era o ministério dele, era a missão dele, e ele diz que não tinha vida como preciosa para ele mesmo, desde que ele completasse a carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Hoje, as pessoas estão tão perdidas em tantos compromissos, em tantas missões, que você olha para um presbítero, um líder da igreja, você não sabe se ele é um gerente, você não sabe se ele é um comerciante. Eu me lembro com muito pesar no coração, o Ricardo Gondim contando que uma vez ele entrou no avião, pastor, sentou no avião, sentou do lado dele um executivo, e ele pedindo a Deus que ele não me pergunte quem eu sou e o que eu faço. Ele não deu outra. O executivo vira para ele e pergunta: o que o senhor faz? Eu sou pastor. E o executivo diz: eu não sei por quê, que todas as vezes que eu me assento perto de um pastor, eu tenho a sensação de que eu estou perto de um comerciante, de um executivo, de um gerente de uma empresa. E quando eu me assento perto de um budista, eu tenho a sensação que eu estou do lado de um homem de Deus. Será que é só ignorância espiritual do executivo? Não, irmãos. É porque tem muitos líderes que realmente não inspiram e não tem nada de Jesus e não transparece a graça e o amor de Jesus. Ele cuida de um grande negócio. Ele é um empresário da fé. Ele não tem a simplicidade de um Paulo. Outro dia, lendo uma reportagem, eu fiquei boquiaberto e falei: como que o sujeito tem coragem de permitir-se uma coisa como essa? A revista começa assim, eu tenho boa memória, em letras garrafais: os apóstolos dos dias atuais. Quem pensa nos apóstolos de hoje como aqueles homens que seguiram Jesus está muito enganado, porque o apóstolo fulano de tal aqui, ele é patrocinado pela Hugo Boss. Usa cuecas da Hugo Boss, meia da Hugo Boss, perfume da Hugo Boss e não sei o que mais da Hugo Boss. Bom, para um gerente, um empresário, um executivo bem-sucedido, parabéns para ele. Mas para um ministro de Jesus, que anda nas pegadas de Jesus, que anda nas pegadas do apóstolo Paulo, nada mais dissonante, irmãos. Parece que a gente não lê a Bíblia. Vós bem sabeis como eu me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia até o dia de hoje, preocupado única e exclusivamente em cumprir o meu ministério, em anunciar o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês bem sabem que eu não cobicei
nada de ninguém, porque não são essas coisas que movem o meu coração. O que move o meu coração é o anseio de cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, que é anunciar o Evangelho de Deus, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E ali estão presbíteros, líderes da igreja, e Paulo vira para eles e diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, amados e queridos, se os líderes precisam temor, respeito a Deus, a palavra de Deus, os crentes de hoje também são uma lástima, uma tristeza. Nós precisamos, meus queridos irmãos, refletir essa graça que nos alcançou, viver nessa graça e nesse entendimento de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que nós fomos resgatados pela nossa vã maneira de viver pelo sangue de Jesus. Cuidai do rebanho de Deus, pastoreai as ovelhas de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, e que dentre vós mesmos se levantarão alguns falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O rebanho é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não são 4 paredes, a igreja é gente, é povo, é ser humano comprado pelo sangue de Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, vive uma vida nova, uma vida pautada no arrependimento, meus irmãos. Há uma separação, há uma distinção. Nós somos de Jesus, nós somos rebanho de Jesus. Foi pago um alto preço para nos resgatar da vã maneira de viver. E como estava lhes dizendo, acho que eu nunca pensei tanto nisso como eu pensei nesses últimos 3 dias. A morte é tão rápida, ela é tão inesperada, ela é tão repentina, e quando ela chega, ela te dá um choque de realidade, que aí você vai avaliar que tipo de vida que você viveu. E outra coisa, irmãos, a julgar, né, pelo andar da carruagem, nós estávamos preparados, a família, para receber a notícia da partida da minha mãe, com 86 anos de idade. Não passava pela cabeça dela e nem nossa que ela ia sepultar o filho dela. Ou seja, sem querer assustar ninguém, né, não é do nosso feitio, mas todos nós estamos nessa fila e não sabemos qual é a nossa senha. Né? Você não sabe qual é a sua senha, meu amigo. A gente estava julgando que minha mãe estava lá na boca da fila. E mal sabia que meu irmão estava muito adiante dela. Há alguns anos atrás, nós acompanhamos aqui em Nerópolis, o irmão tá aí, lembra, a Nara, a mãe dela estava doente com câncer nos ossos há mais de 20 anos. E cada dia pior. Um espirro fraturava um osso, um tranco machucava outro, muitas dores. Naquela semana, o pai, preocupado, foi no cemitério, comprou o terreno, passou na funerária, comprou o caixão. Dessa semana ela não passa. O telefone toca de madrugada, era ela. Pastor, aqui é a Nara. Falei, Nara, sua mãe faleceu? Não, pastor, foi meu pai. Mas seu pai, tão sadio,
comprou o caixão para sua mãe, comprou o terreno para sua mãe, e a velha doente o enterrou. A morte é uma realidade, irmãos. E a gente vive como se ela nunca fosse chegar. E quando ela chega, a gente percebe que muita coisa que a gente viveu, correu atrás, gastou energia, e principalmente com coisas desagradáveis a Deus, foi um desperdício completo e absoluto. Que vale a pena nessa vida. E é por isso que Paulo está dizendo: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser para fazer a vontade de Deus, a não ser para cumprir aquilo que Deus me confiou. A nossa vida só tem sentido quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, para honrar a Deus, para cumprir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E passa, tudo passa, e passa muito rapidamente. Vivemos dias muito maus sobre a terra, vivemos dias maus como igreja de Jesus. Parece que nos esquecemos dos princípios elementares e fundamentais da nossa fé. Arrependimento, coração arrependido, coração contrito, coração temente a Deus, sendo povo de Deus, igreja de Deus, fugindo dos lobos vorazes, dos corruptores, desses que falam coisas pervertidas, e trabalhando para servir a Deus e servir o nosso próximo. Mais bem-aventurado é dar que receber. Ele conclui essa palavra para eles dizendo isso: tenho mostrado para vocês que em tudo, trabalhando, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Somos o povo de Deus, somos rebanho de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Vamos zelar pela igreja de Deus. Tem alguns homens, irmãos, que não merecem ser chamados de presbíteros de Deus. Eles trazem vergonha para o Evangelho. Eles, como diz Judas, são uma nódoa. São prostitutos, adúlteros, avarentos, cobiçosos, mundanos, e não tem nada, mas absolutamente nada de piedade, a não ser um bom discurso. E Paulo está dizendo que nós devemos ter cuidado com essas coisas. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça.